próxima aula, segunda-feira, primeiro horário, você e o Gerson e as três, a Thaisa, a Grazi, mais alguém, não sei quem vai fazer trabalhar elas, tá? No primeiro horário lá comigo, tá? Beleza, professor. Pede para o Gerson não faltar, porque isso aí eu vou precisar que ele entre na orientação. Sim, não, ele já Tá? É ele meio pediu para avisar complicadinho, tem bastante detalhezinho e tal. ele pediu para avisar ele quando for ter a Uhum. orientação, que era para avisar que ele ia faltar lá no serviço e ia assistir a aula. Tá. Então, Eu vou avisar segunda-feira ele já na digo para próxima aula, ele, ele já assiste. segunda-feira, primeiro horário. Aham. Beleza. Tá feito. Então, vamos lá, galera. Vamos começar aí. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Como eu ia dizendo para vocês, na aula passada eu comentei que a gente estava falando sobre as operações de serviços, né, como é que elas funcionam, e as operações de serviço, elas fazem a comunicação com diversas outras áreas dentro da empresa. Então, a operações de serviço que vai pedir, por exemplo, funcionários para o setor de RH, setor de operações de serviços vai pedir para o marketing pesquisas relativas a determinadas situações, a demanda de mercado, tá? Então, as duas elas vão conversar entre si, tá? Só que o que acontece aqui? As duas têm interesses, vamos dizer assim, diferentes, tá? Então, o que acontece normalmente? As duas acabam entrando em atrito. Por quê? Operações de serviço, como eu falei na aula anterior para vocês, normalmente elas querem uma produção alta, né? Com um baixo custo, tá? O marketing, ele não interessa essa questão de baixo custo. Para o marketing, interessa satisfazer as necessidades e desejos do consumidor. E, às vezes, você agregar valor para agregar valor em um produto, para que satisfaça essas necessidades e desejos do consumidor, acaba tendo custos maiores. Então, por isso, é nesse sistema que normalmente acaba entrando em choque, tá? Mas choque que a gente fala, assim, entre aspas, né? Não é que eles ficam brigando entre eles, mas é que acabam ocorrendo atritos, entre aspas, no sentido de que uma quer alguma coisa, uma quer trabalhar de forma mais barata possível, a outra quer atender as necessidades e desejos do consumidor a todo custo. Tá? Então, isso vai fazer com que os interesses sejam diferentes entre as duas dentro da mesma empresa. Ok? Então, tem que haver uma comunicação correta entre elas, tal, tem que haver um entrosamento, é lógico que tem, tá? Quem passa, por exemplo, capacidade de demanda, quais são essas necessidades, desejos, tal, o que está acontecendo no mercado para departamento de operações de serviços é o marketing. Então, na verdade, quando a gente fala assim, conflito, não é que as duas ficam brigando entre si, é que os interesses são diferentes. Ok? Então, o marketing e as operações de serviços aí são duas das principais, uma das principais áreas dentro de uma empresa, né? Onde operações de serviços, vocês vão lembrar aí das aulas anteriores, onde operações de serviços vai movimentar todo o interno da empresa, tá? Gente de operações de serviços vai trabalhar todo o interno da empresa. Trabalhar a capacidade de demanda, vai trabalhar a produção de determinado produto ou serviço, como ele vai circular dentro da fábrica, tá? Então, operações e serviços vai trabalhar justamente aquilo que não se refere ao próprio produto dentro da fábrica. Só que ela vai fazer com que esse produto saia da melhor maneira possível.
tá? Ela não vai inventar um produto, a não ser que, por exemplo, o departamento de marketing venha e fale assim, a gente precisa fazer isso porque está havendo uma necessidade em cima de um determinado produto. Ela vai encomendar para o setor de planejamento, tá? E desenvolvimento de produto, para que esse produto seja inventado, ok? Então, são importantes áreas, não tenha dúvida, são duas das principais áreas dentro de uma determinada empresa, tá? Só que, como eu falei para vocês, elas têm diferentes ideologias, tá? Que uma quer trabalhar da forma mais barata possível, que seria operações de serviços, e o marketing quer trabalhar independente para satisfazer as necessidades e desejos do consumidor, tá? Mas ambas, pessoal, acabam adicionando e criando valor. Por quê? Por exemplo, se eu tenho departamento de operações de serviço trabalhando para que eu tenha um custo reduzido, tá? Eu sei que esse custo vai sair o mínimo possível, vai refletir o mínimo possível no meu consumidor final, tá? Ao passo que o marketing, ele trabalha diretamente para satisfazer essas necessidades e desejos, tá? Então, as duas acabam adicionando, as duas acabam agregando valor a determinado produto. E o que era o agregar valor que a gente falou nas aulas de marketing aí, para a gente relembrar, tá? O que é agregar valor? É você oferecer um algo a mais do que aquilo que o consumidor esperava. Só que esse algo a mais, ele tem que estar dentro das necessidades e desejos do consumidor. Ok? Não adianta nada, né? Como eu falei na aula de marketing lá, não adianta nada você oferecer alguma coisa para o seu consumidor que não é aquilo que ele deseja. Por exemplo, eu posso oferecer lá um sachê de leite, tá? Para você tomar junto com o café. Só que se o meu consumidor não tomar o leite, ele compra o café porque ele quer um café, né, um café, só o café, eu vou estar gastando dinheiro à toa para satisfazer uma coisa que não é a necessidade desse consumidor. Tá? Estou citando isso a grosso modo como exemplo para vocês, tá? Mas é assim que funciona. Eu preciso saber qual que é essa necessidade e desejo para eu poder oferecer algo mais. E esse algo mais é que cria valor para o consumidor final. Tá? Então, como é que o Departamento de Operações de Serviço, como é que ele agrega valor aqui? Se ele está lutando por valores mais baixos, tá? Todo mundo tem interesse em pagar mais baixo em determinado produto ou serviço, tá? E as operações e as estratégias hoje das empresas, tá? Fazem com que você, como a concorrência é muito grande, fazem com que você repasse para o consumidor final aquilo que você consegue de fazer mais barato o seu produto, aquilo que você consegue de descontos do seu produto. Ok? Então, as duas vão agregar valor, cada uma no seu modo diferente de agir, mas as duas são empresas dentro da empresa que vão agregar valor. Tá? Então, ó, a integração dessas funções de marketing e operação. Ó. O que é marketing? Primeiro, marketing vai trabalhar as demandas do mercado com o departamento de operações. Tá? Ela vai identificar quais são as ofertas, aquilo que o consumidor quer. Tá? E quais as necessidades do mercado. Então, não estou falando nenhum absurdo aqui, né? O marketing trabalha dessa forma, com demanda, ou seja, eu vou trabalhar para saber em que ponto que o meu produto está, se ele já está em declínio, se ele já está subindo, se ele está em fase de colocação no mercado. Então, eu vou trabalhar as demandas desse mercado para esse determinado produto, tá? Vou identificar as ofertas que eu posso utilizar dele, ok? E vou trabalhar as necessidades, é lógico, a gente fala as necessidades e desejos do mercado.
ok? E as operações, que é uma coisa nova para a gente aí, ó. Primeiro, ela trabalha recursos internos e externos, ou seja, trabalha para diminuir custos tanto com a aquisição de matéria-prima quanto na colocação do produto no mercado. Então, internamente dentro da empresa, ela vai trabalhar essas questões dos recursos, tá? E trabalhar da melhor maneira possível para que tenha o menos gasto possível, tá? E também na obtenção da matéria-prima, no externo, né? Também na obtenção de matéria-prima, ela vai conseguir negociar melhor essas matérias-primas para que venha num custo mais baixo, ok? Outro fator é a execução do serviço nas operações de serviço. O que é execução do serviço? Como eu falei para vocês, esse produto ele vai circular desde da saída lá do fornecedor de matéria-prima até ele sair como um produto manufaturado, ele tem uma circulação esse produto, tá? Então, a execução do serviço dele, o que é? É você circular ele da melhor maneira possível, e aí a gente está falando de serviço, tá? Você circular ele da melhor maneira possível dentro da fábrica. E fora dela também, quando eu adquiro isso do meu fornecedor de matéria-prima. Então, a gente já viu no ano passado, eu não sei se vocês vão lembrar sobre isso, né? Na matéria de canais de distribuição, de que você, por exemplo, você mandar buscar esse produto no distribuidor de matéria-prima, vai gerar um determinado valor a menos, né? Eu vou pagar menos com isso, tá? Se eu negociar melhor essa matéria-prima, tal, também vou ter um custo menor. Consequentemente, eu posso passar isso para o meu consumidor final, tá? E aí, na questão do atendimento à demanda. O Martin falou que a demanda para determinado produto vai ser essa, de acordo com a pesquisa que ele fez, vai ser essa. Então, eu vou atender essa demanda. Quando eu não atendo essa demanda, vai faltar produto no mercado. Ou vai sobrar demais. Então, é extremamente necessário que o marketing passe como que está a análise desse produto. Tá? Se ele está subindo, porque ele foi lançado agora, quando que ele vai atingir a maturidade, quando que ele vai começar a ter decadência, e que isso seja repassado para operações de serviço, para que você não faça produto a mais e nem a menos. Tá? O ideal para uma equação de operações de serviços é que eu trabalhe na minha capacidade produtiva que não seja nem a mais e nem a menos. Beleza? Então, vocês veem aí que são departamentos que têm que trabalhar juntos, independente de você criar conflitos, porque você vai ter custos menores ou não, eles vão ter que trabalhar juntos, ainda que seja em conflito. Ok? Ainda com relação ao marketing de operações aí, ó, o marketing adiciona valor a uma entrega, tá? Identifica o público-alvo, suas necessidades e satisfaz essas necessidades, tá? O que é adicionar valor à entrega? Eu vou adicionar valor quando eu entrego alguma coisa para o meu consumidor final, que seja exatamente aquilo que ele quer, e quando eu entrego a mais do que o meu concorrente está entregando para ele. Aqui que a gente chama de posicionamento de mercado, né? Eu sou positivo naquilo, eu sou melhor do que a minha concorrência naquilo perante os olhos do meu consumidor. Tá? Então, ele adiciona valor a essa entrega. Identifica o público-alvo. A gente já está cansado de saber que dentro da pesquisa de mercado, né, a gente já teve um ano sobre isso, falando sobre isso, de que na pesquisa a gente identifica qual é o público-alvo e quais são essas necessidades que ele tem. Tá? E, lógico, ele vai tentar satisfazê-los de qualquer jeito. Tá? Quanto às operações de serviços, também vai adicionar valor à entrega, também vai entregar uma coisa no menor valor possível para o cliente final. Ok?
vai transformar recursos internos e externos, ou seja, é ela que vai dar andamento dentro da fábrica para os produtos, tá? Então, lógico que ela vai transformar os recursos internos e externos, tá? Quando eu adquiro do fornecedor de matéria-prima e dentro da fábrica, então, dentro e fora da fábrica, eu vou transformar os recursos, tá? E, por último, eu vou entregar esse produto no mercado. Eu vou dar andamento, pegar o meu setor de transporte e entregar esse produto para o mercado. Ok? Então, legal aí, ó. Todas elas, a gente viu aí que as duas se casam, né? As duas vão se complementar aqui, nesse caso, né? Então, ó, o marketing, na avaliação do serviço pelo cliente, o marketing, ele vai trabalhar a expectativa do serviço a ser prestado. Ou seja, ele vai trabalhar para realizar, para satisfazer a expectativa do seu cliente e superá-las, tá? Eu vou agregar valor quando eu superar essas expectativas do cliente. E aí, a avaliação do serviço pelo cliente, naturalmente, ela vai ser positiva, tá? E as operações nesse caso aí? Ela vai trabalhar percepção do serviço prestado. E o que é a percepção que a gente também já viu em aulas passadas? A percepção que o meu cliente tem é do valor econômico e do valor agregado, tá? E aí ela coloca isso na balança e vai ver aquilo que foi prestado para ela. Ou seja, a percepção do cliente, ele está diretamente ligado ao valor monetário, ou seja, o valor que ela pagou, tá? Comparado com o produto que ela recebeu. Então, por exemplo, eu comprei um carro 1000, e esse carro 1000, ele veio com motor turbo. Pô, a percepção do cliente aqui nesse caso, do serviço prestado para ele, vai ser a melhor possível, tá? Então, as operações de serviços vão trabalhar para, mesmo oferecer coisas oferecer coisas dentro da possibilidade dela, tá? Para que essa percepção seja positiva. Só que ela vai trabalhar isso da forma mais barata possível, tá? Da forma mais eficiente possível. Então, se você pegar, por exemplo, o que faz um gerente de operações de serviços dentro de uma usina? Ele vai fazer com que todos os maquinários trabalhem na mesma proporção. Para quê? Para que gere eficiência, essa eficiência seja passado em valores, tá? Para que isso seja reduzido em valores e esse valor seja repassado para o cliente final. Ok? Então, as duas aí, elas vão trabalhar, né? O marketing vai trabalhar na expectativa e as operações de serviço, se ela não tiver uma percepção boa do cliente, ou seja, entregar esse produto no menor valor possível, tá? Essa balança, ela vai se contrabalancear e o cliente não vai estar satisfeito, tá? Então, não adianta só você entregar um produto barato. Você tem que ter ali, na percepção do cliente, você tem que ter ali uma percepção positiva. E essa percepção, ela está ligada diretamente ao valor monetário pago com o que ela recebeu, tá? Se isso for positivo, beleza, a percepção vai ser positiva. Se entreguei alguma coisa, o cliente achou caro demais, essa percepção, naturalmente, ela vai ser negativa, tá? Então, com referência aos objetivos do marketing e aos objetivos das operações, tá? De natureza prática aí, tá? Ela tem uma relação distante. Por quê? Um quer satisfazer essas necessidades e desejos, e às vezes isso custa dinheiro, tá? E a outra quer reduzir o custo máximo possível e aumentar a capacidade de produção. Então, a relação delas uma com a outra, ela é distante, tá? No que, né, se refere ao que é pedido, tá? Sem colaboração necessária.
Tá? Se as operações de serviços quiser colocar, vamos dizer assim, ao pé da letra, aquilo que é redução de custos e estoques aí, e estoques mais baixos, eu vou contrapor diretamente o que o marketing está fazendo, de trabalhar com a satisfação do cliente. Tá? Então, essa colaboração, ela pode ser uma colaboração, não pode não ser necessária? Sim, tem empresas que brigam entre os dois. Tá? Interessante, lógico que é interessante que as duas trabalhem juntas, mas tem empresas que essas duas se confundem. Tá? Por quê? Porque há diferentes metas de recompensa. O que é a meta de recompensa, por exemplo, para o departamento de marketing? Se eu satisfaço as necessidades e desejos do consumidor, eu tenho em mente que ele vai comprar esse produto novamente. O que é a meta de recompensa das operações de serviços? Gastar o mínimo possível. Tá? Então, são diferentes essas metas de recompensas. E também diferentes os objetivos, como eu falei para vocês, né? Os objetivos de uma é trabalhar a menor valor possível. A outra é atender as necessidades e desejos. Ok? Tranquilo, né? Então, naturalmente, ó, há uma separação dessas áreas. Ó. Estruturação de departamentos, na estruturação de departamentos, ou seja, o marketing, às vezes, ele conta com determinadas situações que vai trazer eficiência naquela determinada empresa. Tá? Enquanto que operações e serviços vai estruturar isso da melhor maneira possível, com o custo menor possível. Quem que pede lá no setor de RH um cara competitivo para determinada área? É o departamento de operações e serviços. Isso não quer dizer que vai ser contratada essa pessoa. Ela tem que estar dentro do orçamento daquilo que ela estrutura. Se a operações de serviços ela trabalha tudo interno da empresa, tá? O departamento de marketing vai trabalhar simplesmente as necessidades e desejos. O departamento de operações de serviços, ele trabalha todo o interno para colocar um produto mais baixo, com um valor mais baixo possível. Tá? Então, por exemplo, vamos citar aqui exemplo para vocês, para ficar mais fácil o entendimento. Cerveja Cristal. Tá? Se eu contratar pessoal que está na Ambev, lá, vamos supor, diretores da Ambev, que ganham um salário absurdo, tal, eu peço para contratar esses caras. Vocês percebam que o valor tem que ser repassado por produto. Tá? Todos os valores têm que ser repassados por produto. E aí, o que vai acontecer? Tá? O produto vai sair cada vez mais caro. Você falar para o departamento de marketing, vou contratar na Cristal lá, falar, vou contratar o cara de produção, o gerente de produção da Ambev. Falar, caramba, meu, pode contratar de olho fechado. Se eu fosse um cara de marketing aí, pode contratar de olho fechado. Só que, em compensação, o custo desse produto ele vai ter aumento, ele vai aumentar. Então, quem cuida da estruturação de departamentos aqui? Operações e serviços. Tá? Então, naturalmente que ela vai trabalhar para que isso tenha custos menores. Tá? Outro fator aí, na questão dessa separação das áreas, né, que ela não tem estímulo à integração. Mas, tá, hoje em dia, com o tanto de concorrência que você tem hoje no mercado, se você não estimular essa integração, pessoal, tanto vertical como horizontal, tá? Isso vai refletir na empresa, tá? O que é integração horizontal e vertical? Vocês vão lembrar do ano passado. O que é integração horizontal? Integração entre os chefes de equipe.
entre as equipes superiores, tá? Entre os caras do mesmo patamar. O que é a vertical? A integração entre todos os setores, do chão de fábrica até o gerente principal, até a presidência. Tá? Então, não há um estímulo a essa integração. Porém, as novas ideologias de empresas já estão trabalhando para que haja essa integração. Ok? Por último, aí, exploração da posição em relação ao outro. Tá? Naturalmente que isso se reporta, pessoal, tanto o departamento de operações e serviços, quanto o departamento de marketing, se reporta à presidência, se reporta a gerentes. Tá? E aí, o que vai acontecer? Um vai querer passar essa posição, né, de que seja melhor do que o outro. Tá? Então, por exemplo, operações de serviço, se eu conseguir dobrar o marketing para que isso saia da forma mais barata possível, ótimo. Se o marketing conseguir dobrar operações de serviço para que as coisas saiam e satisfazendo as necessidades do desejo do consumidor, ótimo. Tá? Então, elas estão trabalhando sim em integração. Empresas que não trabalham isso em integração hoje, tá? Acabam refletindo nesse conflito e isso, o único que vai se prejudicar com isso é a empresa. Ok? Então, nessa questão diretamente dos conflitos que são gerados aí, né, das empresas, por que há esse conflito, na verdade, aqui, ó? Tá? Então, vamos ver com relação a algumas áreas aqui, ó, que existe esse conflito, tá? Primeiro, a capacidade na mudança de demanda, tá? Na questão do marketing, na perspectiva do marketing. Há um desagrado com operações quando não conseguem alterar a demanda e os prazos aumentam. Tá? Então, que o marketing ele vai trabalhar para que essa demanda, que essa entrega seja rápida, tá? Para que os prazos sejam cumpridos. Por quê? Porque isso vai refletir diretamente naquilo que é a necessidade e desejo do consumidor. Tá? Na perspectiva das operações aqui, ó, desagrada com o marketing por constantes mudanças de demanda. Tá? O marketing passa essas demandas. Se ela não vem a tempo de ser feita essas mudanças de demanda, não é simplesmente você chegar e falar assim, ó, aumenta a produção aí que nós estamos fazendo uma propaganda e isso vai aumentar a demanda, tal, não sei o quê, de produtos e serviços. O cara fala legal, mas nós não temos maquinário para isso. Tá? Então, essas constantes mudanças de demanda pode gerar um conflito por conta disso. Ok? Outro fator de conflito aí, prazo de entrega e a gestão de estoque. Tá? Na perspectiva do marketing aí, há um desagrado quando não há estoque de produto. Tá? Na questão da perspectiva de operações, desagrada com o marketing por grandes estoques e custos de estocagem. Ou seja, operações de serviços quer trabalhar exatamente na demanda. Tá? Ela sabe que estoque de produto muito alto, tá? Isso tem custos, tanto de produção quanto de produto parado na empresa, tal, custo de estocagem, tudo isso tem custo. Tá? Então, esse é o desagrado com relação às operações. Já o marketing aí, ele fala que, né, não pode faltar produto no mercado. Ok? Só que nem sempre isso é possível. Beleza? Então, vamos. Outro fator aí, né, é a padronização e customização. Tá? Quando eu falo em padronização e customização do setor de marketing, ele vai querer atender às necessidades e desejos até de forma individual. Tá? Então, ó, desagrado com operações quando aumenta o custo, diminui a qualidade ou aumenta o tempo de entrega. Tá? A gente já viu aí que
quanto mais a participação do cliente no processo, mais tempo vai levar e vai ter mais custos, é lógico. Se você dá mais tempo de saída desse produto da fábrica, é lógico que ela vai ter mais custos. Tá? E o desagrado com relação a operações de serviço? Ó, é por o marketing tornar mais difícil ou custosa a realização operacional. Ou seja, se você está atendendo individualmente aquilo que o seu consumidor deseja, tá? Naturalmente que isso vai ser mais difícil e custoso. Vocês imaginam aquilo que eu citei nesses 2 anos que a gente trabalhou aí, que a gente trabalhou com a questão da Nike, né? Aquela questão da individualização no atendimento, ou seja, fazer o produto padronizado para aquele determinado consumidor. Pô, o marketing é uma mão na roda. Fala assim, pô, estou atendendo todas as necessidades e desejos do meu consumidor individualmente. Tá? Para ele, pô, vai ser uma maravilha. O que traz de desagrado para operações aqui? De que isso vai ser muito mais custoso. Tá? Tanto na questão de tempo, de você fazer a produção desse produto, e, consequentemente, se esse produto ficar mais parado, ou se esse produto circula mais, né, o custo aumenta. Ok? Outro fator aí com relação à variedade. Da mesma forma que a questão da padronização e customização, quando eu trabalho com variedade para atender as demandas de mercado, né? Vamos supor, todo mundo pede produto light, diet, produto isso, produto aquilo, tal, não sei o que. Então, eu trabalho um grande número de variedade. Vocês imaginam para operações de serviço, que tem que trocar maquinário para trocar determinados produtos, tem que reutilizar, tem que colocar o seu maquinário, tem que fazer toda a modificação no seu maquinário para que ele produza outro serviço. Tá? Então, isso é muito custoso, mas, em compensação, para o marketing, oferecer uma variedade grande de produtos, eu estou, né, satisfazendo as necessidades e desejos desse consumidor. Ok? Outro fator aí, o desenho de trabalho. Tá? Desagrado com as operações na questão do marketing por restringir a habilidade individualizada de serviço. Ou seja, quando operações de serviços desenha determinados departamentos para fazer as coisas daquele jeito, tá? O marketing tem dificuldade em trabalhar essas habilidades individualizadas, ou seja, ele tem dificuldade em poder trabalhar de forma diferente. Tá? As operações, elas visam customizar aquilo que você faz dentro da fábrica, ou seja, sair tudo padronizado. Tá? A padronização para operações de serviço é muito mais interessante do que você individualizar os atendimentos. Compensação para o marketing, tá? De que você já tem a estrutura formada ali, que você quer colocar alguma coisa, as operações elas vão barrar. Por quê? Porque existe uma forma desse produto entrar, sair, circular dentro da fábrica e sair já manufaturado. Ok? Então, ele restringe, né, que nem ele fala aqui, ele restringe essa habilidade. Ok? Bom, e essa questão do conflito, ele também fala aqui, ela nem sempre é ruim de um todo, né? A gente viu aqui que cada uma tem interesse diferente, mas nem sempre ela é tão ruim, tá? Por quê? Porque quando uma trabalha os interesses da empresa, operações e serviços, trabalha os interesses de produzir com o menor valor possível e juntar com as necessidades e desejos do consumidor sendo atendidas no menor valor possível, tá? Isso é ótimo para a empresa. Ok? Então, ó, uma disputa entre qualidade e preço pode ganhar com conflito, isso é evidente. Marketing quer entregar mais qualidade.
com um preço menor que o operações de serviço está querendo entregar, ótimo para o consumidor. Consequentemente, a empresa ganha com isso. Tá? Na visão do marketing, vai exigir melhor qualidade em menor tempo. Tá? Na questão de operações, vai exigir um pouco mais de tempo, tá? E eventualmente mais tempo para produzir com melhor qualidade. Tá? Então, as duas vão brigar entre si, mas quem vai ganhar com isso? O consumidor e a fábrica. Tá? O marketing vai estar cobrando operações de serviço para produzir com maior qualidade em menos tempo. Em compensação, as operações vai trabalhar com melhor qualidade também para produzir com um pouco mais de tempo. Mas esse produto vai sair com qualidade. Tá? Então, ó, pode fazer com que as áreas, né, reajustem suas exigências sem perder o compromisso com o seu ideal. O que é o ideal? A necessidade e desejo do consumidor. Beleza? Tudo bem até aí? Então, ó, segundo o autor aqui, que se vocês quiserem, vocês consigam falar o nome dele aqui, ó. Balasubramanian. Eu não consigo. Sair assim de cara não vai. Tá? E o Bardigiani, né? De 2004 aqui, com relação a essas questões de essa junção ser boa para a empresa, tá? Qual que é o objetivo disso tudo? Verificar a não coordenação entre marketing e produção como benéficas em algumas situações. Tá? Primeiro, a metodologia. A modelagem matemática inspirada em teoria dos jogos. Ou seja, pessoal, é você achar um denominador comum entre tudo isso que nós falamos, você achar uma equação matemática em que as duas operações elas vão estarem satisfeitas. Tá? Lógico que você vai precisar ceder um pouquinho na parte de marketing, lógico que você vai precisar ceder um pouquinho na parte de operações, para que você ache um denominador comum. Tá? Quais são os resultados principais? O modelo demonstra que, sob condições de aumento de receita e minimização de custos, a barganha entre ambos pode ser positiva. Ou seja, o que é a barganha entre ambos? Os pedidos, por exemplo, o marketing não pode barganhar tudo aquilo que ele quer. E nem operações de serviço pode barganhar tudo aquilo que ela quer. Tá? Eles têm que ter um denominador comum aí que vai satisfazer as duas áreas. Ok? Quais as implicações? Demonstra situações em que a barganha entre as áreas é positiva para o desempenho da empresa. Então, aquilo que eu falei para vocês, quando essas duas trabalham, tá? Em consequência, trabalham situações que sejam benéficas para a empresa, quem vai ganhar vai ser a empresa. Tá? Se eu entregar um produto no menor custo possível, com maior qualidade possível, no menor tempo possível, tá? Em que as duas trabalharam juntas, quem que vai ganhar com isso? O consumidor e, consequentemente, ele vai voltar a comprar esse determinado produto e a fábrica vai ganhar também com isso. Tá? Agora, se uma quiser barganhar para o seu lado total, vamos supor assim, o consumidor pediu na pesquisa de mercado lá que ele quer ter uma Ferrari com o preço do Fusca. Não vai nunca. Não adianta o setor de marketing querer brigar por isso, né, que não vai conseguir. Ok? Então, é necessário, lógico, que estou citando uma situação muito que não tem nada a ver, mas que sirva de exemplo, né? Ele precisa ceder um pouco de um lado, setor de operações e serviços ceder um pouco do outro, para que você entregue o valor para o consumidor final. E aí, consequentemente, essa fábrica ganha, né? Então, ó, ainda segundo o estudo aqui de outro autor, né? Tem o objetivo de investigar
a natureza das relações entre marketing, produção e desenvolvimento de novos produtos. Tá? Você, no desenvolvimento de novos produtos, você tentar, por exemplo, operações, tentar trabalhar o menor custo possível, mas atendendo essas necessidades e desejos. Tá? E aí os dois começam a trabalhar juntos. Ok? Então, ó, pesquisa quantitativa com 226 gestores de marketing e produção de empresas do setor automotivo americanas, né? Então, quais foram os resultados disso? Que os resultados principais foram maior conhecimento da área de marketing sobre produção e capacidade de marketing de comunicar credibilidade, melhorar o relacionamento funcional. Ou seja, o marketing, ele precisa entender, tá? Dentro das possibilidades da produção. Não adianta ele querer entregar tudo aquilo que ele quer. Ele precisa entender da produção. Por isso que o marketing trabalha junto, muitas das vezes, trabalha junto com essa questão de operações. Então, para isso, ele precisa entender o que é essa operação. Tá? E, lógico, trazer... normalmente, as operações de serviço já entendem daquilo que o marketing quem comunica quais são as necessidades e desejos. Então, naturalmente, as operações de serviço já têm conhecimento daquilo que o marketing quer. Tá? Então, uma conhecendo aquilo que a outra, aonde a outra pode chegar. Tá? Então, quais são as implicações nesse caso aí? O modelo apresentado mostrou todas as relações positivas, é lógico. Tá? Se o marketing sabe daquilo que ele é capaz, se a operação de serviço trabalha dentro daquilo que ela pode. Tá? O modelo apresentado desse estudo, quando as duas trabalham juntas, né, as relações, naturalmente, elas vão ser positivas para a empresa. Okay? Segundo o estudo de Shen aí, colaboradores, ó, o objetivo principal, né, propor a relação entre a flexibilidade de produção e a coordenação entre marketing e produção. Tá? Lógico que o marketing vai querer flexibilização, vai querer flexibilidade. Só que aquilo que a gente comentou, ela tem que ser em cima daquilo que as operações de serviço podem oferecer. Tá? Ela não pode ser aleatória. Ok? Metodologia teórica. Resultados principais. Apresenta a importância da coordenação entre marketing e produção para atender a flexibilidade de produção. Tá? Então, como eu falei para vocês, as duas andando juntas, logicamente, né, essa coordenação entre marketing e produção vai atender a flexibilidade de produção. Ou seja, se o marketing vai trabalhar uma demanda, ele sabe até onde ele pode chegar com operações de serviços. Operações de serviços vai atender essa demanda se ela souber, né, até onde ela pode chegar nessa questão do marketing, dos pedidos do marketing. Tá? Então, quais são as implicações nesse caso? Mercados de variabilidade maior de demanda, ou seja, aquilo que o marketing quer, entregar a maior variabilidade possível de produtos, tá? Maior variabilidade de demanda, tá? E aí, logicamente, ela tem maior coordenação entre marketing e produção para atender essa flexibilidade de produção. Ok? Então, as duas trabalhando juntas, aí não tem segredo, né? Então, galera, hoje a gente termina cedo essa questão. Alguém tem alguma dúvida aí com relação? Eu passei de uma forma meio rápida, mas acho que ela está bem explicada aí, né? Porque ela se repete muito nessa questão de marketing e operações, ela se repete demais. O que é interesse de um e de outro. Tá? Mas é necessário que a gente entenda o porquê dessa troca aí, ser benéfico ou não dentro da empresa. Beleza? Alguma pergunta? Ô, Gério, é fácil decorar o nome do cara, bicho.
Manda então aí para mim. Balaçu, Fala aí. Balaçu Brahma, de cerveja Nian. Balaçu Brahma Nian. A próxima eu vou tentar dessa forma. Beleza. Deixa eu pegar aqui e fazer a chamada. Né? Hoje a gente terminou cedo. Né? Mas, deixa eu ver o que ele deu. Focando. Abri a mesmo. Abri o chat aqui. Vamos tentar. Então, vamos lá, galera. A Adriana está aí, né? Presente. Vou enxergar melhor. Então, vai. A Adriana está aí. Anne está. Presente. Professora Ana, presente. Tá, já coloquei aqui. Peraí que tá lento pra caramba. Beleza. Arielle. Tá aí, né? Arielle tá? Não? Daniel. Presente. Douglas. Tá? Presente. Grazi tá? Guilherme. Tá aí. Gelson não. Karina Barroso. Presente, professor. Aí. Karina Ferreira tá aí, né? Kátia tá. Presente. Lívia. Tá aí. Luiz tá aí. Tá? Beleza. Osmar. Presente. Roselaine. Tá? Presente, presente. Thaís. Tá aí. Evaldo. Vinícius Gilberto. Tá? Presente. Presente, professor. Presente. Certo. William. Tá aí. Presente, professor. Beleza, galera. Por hoje é só. Terminamos um pouco mais cedo. Dá pra gente dar uma descansada melhor aí. Tranquilo? Obrigado, professor. Boa noite. Muito obrigada. Falou, Tchau, professor. gente. Então. Boa noite. Boa noite. Tchau, galera. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, professor. Quem tá falando aqui é o Valeu. Arthurzinho. É aquele ruim de truco lá, eu sei. Ah, sou. Melhor do que eu sei, moço. Vamos jogar uma partidinha aí? Valeu, Só professor. acabar o Covid aí. Só acabar o Covid e a gente já marca. É isso aí. Falando.